A paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando um pouco da carta de Filipenses, alegria em meio às prisões. Como se ter, alegria quando se está preso. Nós sabemos que em estar preso está triste, está angustiado, principalmente quando se trata de alguém que está sendo preso por levar a palavra de Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou por isso. Ele foi preso, ele foi açoitado, e com tudo isso ele estava alegre. Mas ele estava alegre porque ele sabia quem havia começado aquela obra naquele lugar. Ele sabia exatamente que aquela obra, aquela igreja, já havia nascido no coração de Deus. E claro que quando você começa uma obra missionária, quando você começa um trabalho na igreja, enfim, quando você se dedica ao Senhor, sempre vai haver os levantes, né? Seja ele espirituais, seja ele físico. E a carta aos Filipenses, antes de entrarmos ao texto, quero só falar um pouco sobre o pano de fundo, né? Dessa carta, desse lugar. Filipenses tem esse nome devido à cidade, né? A cidade de Filipos, porque ela é uma cidade da Macedônia, em que Paulo estabeleceu a sua primeira igreja. E essa cidade ela recebe esse nome devido ao rei Filipe II, que foi o pai do Alexandre o Grande. E o pai dele, Filipe, ele foi atraído para esta cidade devido às minas que existiam ali naquela redondeza, né, naquela cidade, e ele chegou naquela região com a intenção de conquistá-la. E ele conquistou aquela cidade no século IV a.C., e a igreja de Filipe ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Essa viagem e essa fundação da igreja nós vamos entender um pouquinho mais à frente, lá no livro de Atos, no capítulo 16. Por enquanto, a gente vai ficar somente na introdução. E Filipe tinha uma população muito pequena de judeus, portanto, ainda não tinha ali uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga, tinha que ter, no mínimo, mais ou menos, uns 10 homens convertidos, né? E esses 10 homens, era necessário que eles tivessem uma família. Não era só ser um homem e ser convertido, eles tinham que ser líder de uma família, para poder, a partir dali, se ter uma tinha uma sinagoga, as pessoas saíam da cidade para poder ouvir da palavra, e nessas saídas é que nós vamos encontrar as mulheres saindo para poder orar. E no meio dessas mulheres a gente encontra Lídia, uma das primeiras pessoas que se converteram naquele lugar. E Lídia ela se converte a partir da pregação de Paulo. Lídia ela era uma comerciante, ela era muito rica também, porque ela trabalhava com artigos caros, que eram os tecidos, né, tingidos de púrpura, e ela era uma comerciante. E ela, vendo Paulo pregar, e Deus fala ao coração dela, lógico, né, em primeiro lugar, e a partir daí, Lídia ela se converte. Provavelmente, alguns teólogos falam, né, que a igreja ela pode ter começado na casa de Lídia, por ela ser uma mulher rica, então ela tinha uma casa grande. Então, provavelmente, a igreja ela pode ter começado ali. E Lídia oferece a Paulo, né, uma estadia, não só para ele, como também para os outros apóstolos. Paulo ele não tinha o costume de aceitar essas coisas, né, para que o seu ministério não fosse visto por interesse. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que era um costume daquele lugar oferecer. E se ele não aceita, era como se ele estivesse rejeitando, e ali ele acaba criando um empecilho para o evangelho.
E então ele aceita ficar na casa dela, não só ele, como os demais apóstolos que estavam com ele, provavelmente Timóteo, Silas e mais algum outro, eu não sei se Lucas. E a partir dali, eles começam a levar a palavra. Só que para poder ele chegar e trazer a palavra de Deus e criar um ministério ali, ele teve que passar primeiro lá em Atos. Como eu falei, né? Em Atos 16, não precisa projetar nem abrir, não, que eu vou só fazer um resumo, porque não faz parte do texto, como eu falei. Lá em Atos 16, é a história que todo mundo conhece, né? Que é quando Paulo chega ali naquela cidade, e é quando Lídia se converte, e quando ela se converte, ele vai pregando a palavra, e aí quem surge? A escrava, que é uma mulher adivinhadora. E ela dá lucro para seus senhores. E quando Paulo está pregando, e aquela mulher está atrás de Paulo o tempo inteiro. Ele é um homem de Deus, ele está falando a palavra. Mas Paulo já sabia que ela estava sendo usada pelo inimigo, porque ela estava usando de uma forma astuta para poder adivinhar. E Paulo repreende aquele demônio que está nela, e aquela mulher se converte. Quando se converte, não, ela é liberta. Quando ela é liberta, a Bíblia não fala se ela se converteu. Provavelmente sim, mas na Bíblia não está falando. E quando ela é liberta e aquele espírito sai, os seus donos, né, os seus senhores, eles perdem aquele lucro, eles perdem aquele dinheiro. Então, ele se revolta contra Paulo e Silas, e é aí que eles levam ele para poder ele ser açoitado. E aí, aquela sua roupa é rasgada, eles são açoitados, são jogados na prisão. E Paulo e Silas ali, depois de serem açoitados, já todo machucado, eles começam a louvar a Deus. E aí, o que nós já sabemos, né, que vem um grande terremoto, e esse terremoto abala as estruturas daquele lugar, mas não fala se aquele lugar foi derrubado ou não, mas fala que as algemas foram quebradas, as portas foram abertas, e Paulo e Silas e os demais, eles continuam ali, eles não fogem. E o carcereiro, já se preparando para se matar, ele chega para ele e fala, não se faça tal coisa, porque estamos todos aqui. E aquele carcereiro, ele fica impressionado, Deus começa a falar com ele, e ele se converte também, e mais do que isso, ele leva a palavra de Deus para a sua família se converte. Eles levam Paulo também para a casa deles, depois chega a guarda pretoriana, e chega ali e todos ouvem dali. Paulo fala tudo aquilo que nós já sabemos, né, que ele precisa chegar, não vai ser mandado às escondidas, né, porque Paulo ele era um cidadão romano e ele não poderia ter sido açoitado da forma que foi. E ainda assim Paulo insiste e leva a palavra. Então é nesse contexto de prisão, de açoite, de perseguição e de sofrimento que a igreja de Filipe ela é estabelecida naquele lugar. Aí, agora sim, nós vamos entrar no texto. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu não vou fazer uma leitura corrida para poder a gente não se perder, tá? De início, vamos falar apenas dos primeiros versículos, versículo 1 e 2. Que fala assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que, no início dessa carta, é curioso que Paulo se apresenta como servo de Cristo. Ele não se apresenta como apóstolo de Cristo, como nas demais cartas nós vemos. Geralmente, Paulo inicia a carta falando, eu, Paulo, apóstolo escolhido por Deus, ou tão nomeado por Deus. Ele se apresenta como um servo, porque ele estava falando para uma igreja que cria no seu ministério, que cria no seu apostolado. Aquela igreja, em momento algum, duvida do que Deus já havia feito na vida de Paulo, e que Paulo era um homem escolhido por Deus. Porque, na verdade, no início da vida de Paulo, né, no início da vida dele ministerial, os cristãos tinham medo dele.
porque ele era um perseguidor do Evangelho, ele era um perseguidor dos cristãos. E onde Paulo chegava, já era esperado uma sentença de morte para quem estivesse levando a palavra. E Paulo tinha prazer nisso, porque ele estava, na verdade, guiado ou dominado pelo próprio Satanás, para poder querer parar aquela igreja. E o que ele não esperava é que um dia ele seria o perseguido, e que ele seria aquele que um dia também iria passar por isso para levar a palavra de Deus. E essa carta aos Filipenses, ela é uma carta não só de exortação, em alguns capítulos, se vocês pegarem para ler, você vai ver Paulo chamando, às vezes, a atenção dos irmãos, mas não uma atenção de como é na igreja de Coríntios. Não, ele chama naquela atenção para poder ficar firme, cuidado com os judaizantes que chegavam e queria trazer um outro ensino. Então, é essa maneira que Paulo chega na hora de chamar a atenção daquela igreja, porque ele amava aquela igreja, e ele amava tanto aquela igreja que ela é conhecida também como uma carta da alegria, por isso o tema, porque mesmo ele estando na prisão, em constante sofrimento, ele está alegre porque ele vê a palavra de Deus se cumprindo, ele vê o seu ministério prosperando, não apenas porque ele era aquela pessoa que estava levando, mas porque Cristo estava dando o crescimento àquela igreja. E é uma carta de alegria, é uma carta de gratidão, e é como se fosse uma carta de um amigo para um outro amigo. Essa carta também ela é conhecida também como uma das cartas da prisão, e Paulo ama demais aquela igreja, não só humanamente falando, que estava tudo bem para ele, né? Como eu já falei, era porque ele estava preso, ele amava, ele estava alegre, mas ele sabia que tudo aquilo, no final, teria um peso de glória. E Paulo, eu acho que quando eu vejo assim a vida de Paulo, a história de Paulo, parece que a história dele é um constante paradoxo, né? Ele está alegre, mesmo ele estando triste, mesmo ele estando em prisão, mesmo ele estando sendo perseguido e açoitado, contudo, ele permanece alegre. Só que nós sabemos que estar alegre, muitas das vezes, é você estar indo bem, o que não é exatamente na vida dele o que está acontecendo nesse momento. Não quer dizer que a vida de Paulo foi o tempo inteiro tristeza, açoites, perseguições. Com certeza ele deve ter tido alguns refrigérios também aqui nessa terra, né? Mas, seguindo, nada frustra os planos do Senhor, mesmo ele estando algemado e aguardando uma sentença de morte. Essa carta também ela traz alegria para aquela igreja, porque aquela igreja ela começa a crer que aquele trabalho não é em vão. Aquela igreja ela começa a ver os frutos, ela começa a ver aquela igreja crescendo, os irmãos chegando. Então, ela está numa constante batalha, mas também ela está seguindo triunfante, porque Cristo estabeleceu aquela igreja, mesmo Paulo estando longe. Mas a palavra do Senhor estava livre. O Evangelho não tem que segure, não tem prisão que segure o Evangelho. Sabe quando a gente ouve muito que o Evangelho está em crise, né? O pastor sempre fala que o Evangelho nunca está em crise, na verdade, porque o Evangelho é Cristo. E Cristo, ele é soberano, ele é atemporal, ele pode todas as coisas, ele é todas as coisas. Então, Cristo, ele está com os seus olhos, com as suas mãos, sempre voltado para a sua igreja, seja uma igreja primitiva, seja a igreja no dia de hoje. E é interessante que nesse primeiro século, a expansão do Evangelho ela é muito rápida. E eu fiquei me perguntando como que ela poderia ser tão rápida se não havia um recurso como nós temos hoje, né? Temos a internet, temos TV, temos um rádio, temos tantas coisas a nosso favor para que o Evangelho ele seja propagado de maneira tão rápida. Mas, ainda assim, aquele evangelho era expandido de maneira sobrenatural. E era uma expansão que isso levava em consideração também a vida deles. Então, eles não tinham a sua vida como ganho. A sua vida era um constante... A qualquer momento você preso, a qualquer momento você açoitado. Não só Paulo, como
os outros apóstolos que também o acompanhavam. Mas Paulo sabia que Deus estava conduzindo todas essas coisas, e Paulo ele escreve essa igreja como um servo, ele escreve como um apóstolo. E esse servo que Paulo se refere não é um servo que tem um senhor. Eu estava vendo uma pregação que o pregador ele falava o seguinte: a diferença entre escravo e servo. O servo, ele decidia quem seria o senhor dele. Se eu não quisesse mais ser a serva de um determinado senhor, iria escolher um outro. E o escravo não. O escravo ele era comprado, ele tinha um dono. Então, ele tinha que fazer exatamente o que aquele senhor dele fazia. Como era no caso daquela escrava adivinha, né? Que ela ia passando e ia adivinhando, os seus donos iam lucrando, e ela ia o tempo todo se submetendo àquele senhor. E Paulo, ele tem a vida dele como um servo escravo, porém um escravo de Cristo. E que ele fala que é bom ser este servo, ser escravo do Senhor, porque ele sabe que o nosso Senhor é um Senhor bom, Ele é justo, Ele é soberano, e no final de tudo Ele nos dá uma recompensa, que é a recompensa da nossa salvação. E mais do que isso, o nosso Senhor morreu por nós. Qual o Senhor que vai morrer pelo próprio escravo? Não existe, é um negócio assim, meio louco de se entender, como que o Senhor vai morrer pela vida do escravo? Na nossa mente, no nosso mundo, no nosso entendimento, isso não existe, isso é loucura. E o Evangelho, ele é exatamente isso. Ele é uma loucura para aqueles que não entendem ainda o seu verdadeiro significado. E o Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Santo Agostinho, ele fala que quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Que nós possamos também ter esse entendimento, esse pensamento, né? Quanto mais escrava de Cristo eu sou, mais eu sou livre. Mas eu sou livre de quê? Sou livre do mundo, do pecado, da acusação, daquilo que pode me prender, daquilo que pode me levar para trás. E sou livre porque eu pertenço ao Deus da liberdade, ao Senhor que fez todas as coisas, que batalha por nós, que guerreia as nossas guerras. E nós devemos ter esse tipo de escravo que se orgulha daquilo que Cristo fez por nós e carregar, de fato, a bandeira da salvação, aquela coisa assim triunfante, sabe? De você sair e dizer, eu sou escravo de Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele morreu pelos meus pecados e ainda assim Ele me ama, mesmo eu sendo pobre, pecadora, mesmo eu sendo quem sou. Ele ainda assim, Ele destina amor por mim. E seguindo aí nos versículos 3, Filipenses 3, só um momento aqui. No versículo 3 ao 5, parei no 2, né? Versículo 3 ao versículo 5. Ele fala da ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo ele tem um espírito de gratidão por aquele povo. Uma gratidão enorme, porque aquele povo ele não abandona ele em nenhum momento, nem quando ele é preso, nem quando ele é açoitado, nem quando muitas pessoas estavam até duvidando do seu apostolado. Aquela igreja permanece firme. E ele tem essa gratidão porque, com certeza, ele lembra de tudo que o Senhor já havia feito através dele naquela igreja. A conversão de Lídia, ele com certeza ele tem essa gratidão, porque aquela mulher foi uma porta também aberta para poder o evangelho ser expandido naquele lugar. Ele tem gratidão pela vida daquela escrava que era uma adivinha que também foi liberta, e ele também tem gratidão por aquele carcereiro que ouviu a palavra de Deus, levou a palavra para a sua família, e a sua família se converteu. Note que Paulo ele tem gratidão somente por aquilo que é espiritual.
Ele tem gratidão por tudo que Deus fez. Ele não tem gratidão porque ele está tendo uma vida boa. Ele não está tendo gratidão porque ele está tendo pessoas que estão investindo no seu ministério. A gratidão dele é simplesmente porque há pessoas que ouviram a palavra de Deus, foram libertas, se converteram e prosseguem pela causa do Evangelho. No versículo 4, Paulo ele orava pelos Filipos e pela igreja. Como eu falei, aquela igreja ela também estava ameaçada, né? Ela estava ameaçada pelos ensinos dos judaizantes. A igreja de Filipenses era a única que manteve o apoio financeiro em todo o ministério, até quando ele estava preso. Paulo ele era um fazedor de tendas. Ele queria mesmo se sustentar, ele fazia questão dele ter o próprio sustento. Mas não era porque ele era orgulhoso, mas é porque ele sabia que ele precisava manter. Talvez ele pensasse, né? Eu vou me manter devido a tantas coisas que ele já passou e, de repente, alguém duvida dele. Eu tive uma experiência quando eu fui para o seminário. Eu estava trabalhando, aí eu pedi demissão e eu não tinha mantenedor nenhum. Na verdade, eu não fazia ideia como que era ter mantenedor. E algumas pessoas foram me ensinando a fazer carta. E aí teve uma pessoa que investiu muito em mim na época que eu fui para o seminário. E aí, então aí a pessoa falou assim, você tem que procurar a igreja, procura a sua igreja, porque a sua igreja vai te ajudar. E a minha igreja, naquela época, já era uma igreja grande, ela já tinha uma condição financeira boa. Só que na minha igreja não era muito de mandar seminaristas, porque sempre quando ia um seminarista, depois a gente tinha um retorno, né, do que aquele seminarista estava fazendo. Ia para um propósito, para um fim, e chegava lá, fazia tudo avesso. Então, algumas pessoas que foram para o seminário acabou atrapalhando a minha ida na questão financeira. E aí eu cheguei a falar com o pastor, falei, pastor, eu estou querendo ir para o seminário, e contei tudo, como que ia ser no seminário, quanto que ia ser o valor das mensalidades. Falei tudo. Eu falei, ele vai me ajudar. Só que aí ele falou assim, Dânia, a igreja não vai te ajudar, porque nós não temos uma boa referência de seminaristas aqui na igreja. E já tinha 2 seminaristas na igreja. Então, você vai ficar pelo menos 1 ano estudando para a gente ver se realmente é isso mesmo que você quer, qual vai ser o retorno, como que vai ser o comportamento, porque a igreja está investindo, mas não está tendo retorno. Falei, tá bom. Falei, Senhor, e agora? E aí, graças a Deus, o Senhor foi movendo outras pessoas, outros corações, e não tive o apoio da minha igreja no primeiro ano. E aí eu fiquei 3 anos, e a partir do 2º ano, a igreja começou a contribuir com o meu estudo. E aí, graças a Deus, eu consegui concluir. E então, uma pessoa acabou atrapalhando a vida de outro. Se eu não tivesse outras pessoas, talvez eu tivesse desistido. Mas, com certeza, assim como foi em Filipe, era propósito de Deus que eu fosse. Então, ainda que eu não tivesse mantenedor nenhum da minha igreja, o Senhor iria levantar outras pessoas. E foi o que ele fez. E Paulo, talvez ele pensasse assim, né? Pelo histórico dele, talvez ele pensasse, eu estou falando, não é bíblico, não é nada, é só um pensamento meu. Talvez ele tivesse essa percepção. Será que vão acreditar no meu chamado? Porque a própria igreja de Coríntios, muitas das vezes, ela se levantava contra Paulo devido às coisas que Paulo já havia feito, e não só pelo que ele havia feito, principalmente pela perseguição que ele sofria, pelas prisões, pelos açoites, por tudo que ele foi passando. Mas Paulo, a igreja de Filipenses, ela acredita naquele ministério e ela investe sempre. Ele fala aqui em um dos versículos que desde o início que ela sempre acreditou na obra que o Senhor iria fazer na vida deles. E nos versículos 6 a 8, ele fala, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós,
porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, Paulo ele tinha plena certeza e convicção da salvação daquela igreja, porque ele sabia que aquela igreja já era marcada pelo Senhor, era chamada por Deus, era um povo escolhido de Deus, já estava ali. E é interessante quando ele fala desde as suas algemas, né? Então ele sabe que aquele povo é um povo diferente, é um povo que de fato escolheu investir no ministério dele e mais do que isso, resolveram seguir a Cristo, porque Deus escolheu aquela igreja nasceu no coração de Deus. E Paulo, ele afirma que Cristo começou a boa obra do Evangelho naquele lugar e que eles foram perdoados, eles foram justificados, eles foram libertos e eles foram santificados em Cristo. Mesmo com toda a perseguição e dificuldade, o Senhor haveria de completar aquela obra por meio de Cristo Jesus, não por meio de Paulo. Paulo ele era apenas um instrumento do Senhor naquele lugar, mas quem fazia a obra completa era o próprio Cristo, não apenas Paulo. Paulo ele era um instrumento, como você é um instrumento, como eu sou um instrumento, mas quem traz a consciência, quem traz a libertação, quem opera a libertação, quem convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo. Paulo ele é apenas conduzido por Deus. E no versículo 7, Paulo, ele tinha no coração que aquela obra ela era genuína e de salvação. Eles confiam no seu apostolado, mesmo ele estando preso, ao contrário da igreja de Corinto, né, como eu já falei, que duvidava do seu apostolado, e depois de tanta perseguição, aquela igreja acredita na conversão de Paulo e em tudo que Paulo havia ensinado para eles. Eles guardavam no coração. Eles acreditavam naquilo que Paulo ministrava na vida deles, porque ele sabia que algo diferente saía da boca de Paulo. Não eram palavras vãs, não eram palavras vazias, era uma palavra de transformação, era a palavra de vida. E no versículo 8, né, ele fala que Deus é testemunha da saudade que ele sentia daqueles irmãos. Né? Imagina, você receber uma carta de um apóstolo e ele dizer que sente saudade de você, que ele sente saudade daquela igreja. Então, quer dizer que aquela igreja também amava muito Paulo. E Paulo amava também demais aquela igreja, a ponto dele sentir saudade, dele sentir vontade de estar perto daquele povo. E no versículo 9, ele fala, eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O apóstolo Paulo, ele ora pelaquela igreja, ele ora pelos irmãos, ele ora para que eles sejam fortalecidos. Imagina você estar numa prisão, você está com uma sentença de morte a qualquer momento e você ainda está se preocupando com quem está lá fora. Você está aqui, será que eles estão firmes? Será que eles estão, de fato, levando a palavra? Será que a palavra parou? Será que a igreja fechou? Não, ele está orando para que Deus fortaleça aquele povo. Quando a gente está sentindo qualquer coisa, a gente concentra logo no meu problema. Não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer, tem que acontecer, a minha família, meu filho, meu pai, minha mãe. E a gente esquece. A gente esquece de orar pela nossa igreja, a gente esquece de orar pelo nosso pastor, a gente esquece de orar por sua família, a gente esquece de orar pelos nossos irmãos, porque estamos concentrados apenas no nosso problema. E Paulo, ele não tinha isso. Ele estava ali pronto para morrer a qualquer momento e o seu pensamento estava fora daquela prisão, estava liberto. Os seus pensamentos estavam naquela intenção de dizer assim, aquele povo precisa de Cristo, eles precisam serem fortalecidos. E ele os fortalecia por meio da sua oração. E é interessante o amor dele, ele pede que aquele amor aumente mais e mais, né, uns pelos outros,
E ele pede também para que eles sejam sinceros. E no finalzinho ele também já vai falando sobre um fruto da justiça, que eles tenham boas obras mediante a Jesus na glorificação. Isso nós vamos ver mais para o versículo 10 e o versículo 11. No versículo 10 ele fala, vou ler do 9, para poder completar. E também faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e indesculpáveis diante do dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É interessante, né? Quando no final ele fecha aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, porque ele sabe que nada vem dele, nada pode ser feito se não houver a mão de Deus, o braço de Deus, a condução de Deus. Como eu falei, ele é apenas um instrumento. E aquela igreja cresce, frutifica, e ela continua abençoando o ministério dele. E nessa época, eles estavam separados. Paulo estava preso em Roma e essa igreja estava em uma outra cidade. E eles estavam separados há pelo menos 10 anos. Não era que existia uma separação de dias ou de meses. Essa separação já existia há mais ou menos 10 anos. Imagina você continuar ali constante, você investindo na vida de alguém, no ministério de alguém, e ele investindo em oração, mesmo sem estar perto, sem saber se realmente aquele povo estava, de fato, buscando a Deus, se estava realmente crescendo o Evangelho. Essa separação dura pelo menos 10 anos. E, para concluir, Paulo mesmo, ele estando preso e sofrendo, ele ora por seus irmãos e é grato a Deus ele é grato a Deus, e nessa carta ele expressa a sua alegria. Essa carta também tem muito a nos ensinar, né, sobre a perseverança dos santos. Quando a Bíblia fala que nós devemos perseverar até o fim. Eu acho que é uma carta que eu estou apaixonada, a carta de Filipenses. Na minha família, lá na Bahia, né, desde o ano passado, acredito que, eu acho que junho ou julho do ano passado, acho que junho. A gente falou assim, a gente precisa estar mais perto, a gente precisa estar mais junto, vamos fazer um culto um dia na semana. Aí qual dia? Tenta acertar o dia, tá, até que a gente fechou um dia, terça-feira. Aí toda terça a gente se reúne, Dona Zezé, quando estava lá em Itapuias, né, ela também participava muito, junta todo mundo, pelo menos umas 7, 10 pessoas, só os irmãos, cada um em um canto, um em Salvador, outro em Valença, outro em Itapuias, eu aqui. E a gente consegue juntar pelo menos umas 5 a 6 pessoas. E toda semana a gente leva uma palavra. E aí a gente falou assim, vamos escolher um livro para a gente aprender. E nós concluímos na semana passada, se eu não me engano, o livro de Neemias. Foi assim, um estudo assim, incrível. E depois a gente já estava, qual será o outro livro? Qual o livro? Qual o livro? Eu falei, vamos aprender sobre Filipenses. E a gente ainda está no primeiro capítulo e a gente já está assim, apaixonado pelo livro e por esta carta, e o Senhor ele tem falado muito aos nossos corações. Então, eu quero incentivar a igreja também a fazer um culto no seu lar, com a sua família. Se tiver alguém distante, junta no Meet, junta no próprio WhatsApp, e para ter esse momento que isso é muito bom, isso une, isso fortalece a família, fortalece a igreja e traz conhecimento também. Então, para a gente tem sido um momento muito especial mesmo. E eu quero incentivar a igreja também a ler a carta aos Filipenses, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, e tem vários vídeos sobre essa carta. Tem Augusto Nicodemos, tem Hernandes Dias Lopes, e basicamente a minha pregação foi baseada na pregação deles dois, e na Bíblia e outros livros. E você começa a descobrir o fato histórico por trás dessas cartas, e você vai vendo assim, como que Deus ele é sobrenatural, como que Deus é maravilhoso, tudo que Deus faz para buscar o homem, para salvar um homem. Então, é o nosso Deus o tempo todo, né, derramando a sua graça sobre nós. Então, que vocês também possam
ter essa certeza e essa alegria que o apóstolo Paulo teve, né? Mesmo estando em dias difíceis, em dias de sequidão, em dias de tristezas, de angústia, no dia em que parece que você vai entrar em uma depressão, em que tudo vai dar errado, alegre-se no Senhor, porque o Senhor é quem está contigo, é Ele que vai adiante de vós, como fala na sua palavra. E para terminar, eu quero só deixar um versículo o capítulo 4 e versículo 4, no próprio livro, na própria carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Que fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que vocês possam estar alegres, satisfeitos e fortalecidos no Senhor. Amém.